Olá, olá, sejam todos bem-vindos a este canal, a esta casa. Pois muito bem, hoje a discussão vai girar em torno de um dos povos mais importantes do mundo antigo. E não basta estudá-los de maneira isolada, é necessário construir uma ponte entre a importância desses povos e a influência que esses povos exercem sobre nós. Eu sou Jailson Coutinho e a discussão de hoje gira em torno dos povos fenícios. Bem-vindos, é uma satisfação retomar o trabalho e olha só, antes de mais nada é importante dizer para vocês que a necessidade de estudar os povos antigos é perceber sobretudo as influências que eles exercem sobre nós. Então, quando você pensa sobre o Egito, quando você pensa sobre os mesopotâmicos, quando você pensa sobre os hebreus, a gente não está pensando de uma maneira totalmente desconectada. Não, a gente está pensando na formação de um agrupamento social que exercerá influência sobre as próximas gerações, inclusive sobre a nossa. Pois muito bem, vamos pensar um pouco a Fenícia. Na verdade, a palavra Fenícia tem um significado etimológico, tá? Que eu coloco já já. Mas antes disso, eu quero levar em consideração que a Fenícia estava onde está o Líbano na atualidade. E a Fenícia foi uma sociedade organizada próximo ao mar Mediterrâneo. Então, como várias comunidades se formaram próximo ao mar, então existe uma relação de aproximação com o mar Mediterrâneo, o mar foi um instrumento fundamental para que os fenícios pudessem se locomover, para que eles pudessem sair de seus espaços físicos e automaticamente ganhar contornos novos. Então, o mar Mediterrâneo foi fundamental para que os povos fenícios pudessem usar o mar e automaticamente fundamentar rotas de comércio. Que tipo de comércio, Jailson? Comércio marítimo, porque o mar automaticamente é a rota. E para que estes povos pudessem utilizar o mar como rota, foi necessário desenvolver, obviamente, um padrão tecnológico. Portanto, os fenícios foram os primeiros povos a configurarem uma base de construção naval extremamente sólida. Ou seja, se o mar é a rota, o transporte é marítimo. Portanto, o navio é fundamental para a construção da civilização fenícia. Outra observação que eu fiz inicialmente é a respeito da palavra. Fenícia significa púrpura. Púrpura é uma cor, na verdade, púrpura é uma espécie de vermelho, só que um vermelho intenso. E esta púrpura, esta cor, era extraída de uma madeira específica da região, que os fenícios utilizavam sobretudo nas relações de comércio. Pois muito bem, além da questão do comércio marítimo, que inclusive a influência nossa, quer dizer, é um elemento fenício que influencia todos nós, tem uma outra questão ainda mais importante. Os fenícios, como eram comerciais, eles realizavam transações comerciais constantes. Então eles tinham que ter uma estrutura técnica para ter uma noção de ganhos, né, obviamente, e de gastos. Por conta disso, os fenícios desenvolveram uma técnica gráfica chamada de alfabeto, tal qual nós conhecemos. Claro que ao longo da história, o alfabeto que a Fenícia desenvolve é passado por gerações, né? Vai passando por gerações e automaticamente vai sofrendo novas influências. E uma questão que eu tenho que elencar é sobre a religião fenícia. Era também uma das civilizações que amavam deuses diversos. E um detalhe final é que a Fenícia não vai construir uma sociedade centralizada, ou seja, não existe um império fenício. Existem comunidades, ou melhor, colônias, ou melhor, cidades, que estavam na região próxima ao Mediterrâneo e cada cidade era independente. Uma expressão que cabe neste momento
é a expressão cidades-estado, ou seja, eram cidades que tinham suas bases econômicas próprias, suas bases culturais próprias, enfim, eram cidades totalmente autônomas, totalmente independentes. Uma das colônias mais conhecidas do mundo fenício chama-se Cartago, tá? Cartago. Mas saber disso não é o essencial. O essencial é lembrar que esses povos, há tempos distantes, construíram um padrão de organização social que chega aos nossos dias. Sobretudo na questão tecnológica, na medida em que esses povos confeccionam navios, constroem navios incríveis, e também na importância cultural, na medida em que estes povos conseguiram fundamentar uma base gráfica chamada de alfabeto. No mais é isso, tá bom? Eu fico por aqui, mas em breve estarei de volta, neste mesmo canal e com outra forma de pensar a história, com outro olhar aqui definido, com uma outra perspectiva, mas com o mesmo intuito e neste mesmo cenário. Muito obrigado a todos e até breve.